Saúdo a todos que fazem parte e estão presentes na sessão ordinária de hoje, do dia 14 de março de 2016, em especial aos colegas vereadores, servidores da Casa, assessor de imprensa, assessor judiciário e a nossa diretora da Casa e o público presente. E peço, na sequência, ao secretário da mesa diretora, vereador Mário Ribeiro de Freitas, para que proceda a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Vereador Carlos. Presente. Vereadora Itamara. Presente. Vereador Ayrton. Presente. Vereador Leonício. Presente. Vereador Lúcio. Presente. Mário, presente. Vereador Nilson. Presente. Vereador Otair. Presente. Vereador Círio. Presente. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 6ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Porã do Oeste. Pauta do dia 14 de março de 2016. No pequeno expediente, nós temos inscrito o vereador Lúcio Malman. Discussão e votação. Está invertido aqui, né? A sequência. Está invertido, né? Sim, está invertido. Desculpa o erro aqui. No pequeno expediente, temos então a discussão e votação da ata 150/2016, da 5ª sessão ordinária e da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, realizado no dia 7 de março de 2016. Leitura das correspondências, matérias do dia. Leitura e discussão da indicação 008/2015, de proposição 2016, de proposição do vereador Nilson Verlang, que sugere que a administração municipal, através de suas secretarias competentes, organize juntamente com entidades e sociedade civil uma ação de recolha de lixo ao longo das rodovias no município de Porã do Oeste. Leitura e discussão e votação do requerimento de informações 001/2016, de autoria dos vereadores Círio Asmund e Carlos Schaeffer, que requerem informações referentes à prestação de serviços das máquinas públicas na chácara de Tércio Yanes, nesse município de Porã do Oeste. Leitura do projeto de lei complementar 001/2016, que altera o número de vagas do cargo de nutricionista previsto no anexo 1 da lei complementar número 13/1997, com nova redação dada pela lei complementar número 88/2013 e da outras providências. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 001/2016, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo e agentes políticos da Câmara Municipal e da outras providências. Então, agora sim, no grande expediente, temos inscrito o vereador Lúcio Malman. Na ordem do dia, a primeira discussão e votação do projeto de lei 003/2016, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Laírton Hahn e Leonício Welter. Solicito aos nobres pares a dispensa da leitura da ata 150/2016, da 5ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, uma vez que todos possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 150/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Mário para que proceda a leitura das correspondências. Convite. A comunidade de Iratim tem a honra de convidar o prefeito e vice-prefeito, secretários, comércio e comunidades vizinhas e a população em geral à grande festa em honra do padroeiro São José, dia 20 de março. Programação: 6 horas alvorada festiva, 9h30, missa em honra do padroeiro São José. 11 horas, solenidade de inauguração da nova churrasqueira. 12 horas, almoço à base de churrasco, saladas, bebidas em geral. 14 horas, reunião dançante com a banda Paraíso Musical. 16 horas, sorteio da ação entre amigos. Observação: trazer pratos e talheres.
Também haverá venda de carne em quilo, venda de ficha de almoço, Nana Lanchas, Beijo Frio, Comércio Lorenzetti, no valor da ficha R$20. Que ao chegar São José te abençoe e ao sair te acompanha. Desde já a comunidade agradece a sua presença. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requerimento. O deputado que este subscreve em amparo do regimento interno requer seja encaminhada ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara de Vereadores de Porão do Oeste a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovando a proposição do deputado Niode Sareta, cumprimenta a Vossa Excelência e a todos os munícipes por este município constatar entre os 500 melhores do Brasil em educação, conforme o Índice de Educação Básica Brasileira e o Instituto elaborado pelo Centro de Liderança Pública, CLP, e publicado pela revista Exame, obtendo destaque dentro dos municípios catarinenses, atenciosamente, deputado Gelson Minício, presidente. Sala das Comissões, 8/3/2016. Senhora Presidente, de ordem ao senhor Governador do Estado, dirijo-me a Vossa Excelência em resposta da moção de número 19, da autoria do vereador Lúcio Malman, para informar que, por se tratar de assunto efeto da competência da Secretaria do Estado da Educação, o referido expediente foi encaminhado àquela pasta para o conhecimento e doação das providências pertinentes por meio do ofício 0113. Recursos Transporte Escolar. Assina José Ari Vecchi. Nós temos aqui os exemplares da FECAM, aos prefeitos municipais catarinenses, Associação dos Municípios de Santa Catarina, referente, encaminhamento de estudo crise econômica e financeira, o impacto da revisão geral anual. Fica à disposição dos demais colegas vereadores. Foram essas as correspondências, senhora presidente. Obrigado, secretário. Vamos para as matérias do dia. Solicito ao secretário para que proceda a leitura da indicação 008/2016. Indicação de número 008/2016. Excelentíssima senhora Itamara Bagatini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porão do Oeste, Santa Catarina. O vereador que este subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Para que a administração municipal, através das suas secretarias competentes, organize, juntamente com as entidades e sociedade civil, uma ação de recolha de lixo ao longo das rodovias do município de Porão do Oeste, Santa Catarina. Câmara Municipal de Vereadores, 14 de março de 2016, Nilson Elias Verlan, vereador autor. Mensagem justificativa. Tendo em vista que o lixo é fator poluente e deve ter destino correto, que já temos em nossas cidades inúmeras lixeiras bem distribuídas ao longo da Avenida Central, que em nossas casas todos temos condições de depositar nosso lixo produzidos em sacos para posterior coleta, que temos sistema de coleta seletivo de lixo funcionando na nossa cidade e na maioria das cidades da região. Sabe-se, contudo, que por falta da educação, informação, preocupação ou de respeito, infelizmente, muitas pessoas ainda continuam jogando lixo nas ruas e ao longo das rodovias, causando poluição e possíveis contaminações na fauna e da flora. Inclusive, podem acumular água parada, servindo para a criação de larvas e a proliferação de mosquitos, inclusive a Aedes aegypti, causador da dengue e das outras doenças. Preocupado com essa falta de conscientização da população, cada vez mais se tornam indispensáveis medidas produtivas e, assim sendo, indico para que o Poder Público Municipal,
através das suas secretarias, promova juntamente com a entidade do município e a sociedade civil uma grande campanha de recolha dos lixos ao longo das rodovias CST 386, SCT 163, no território que compreende Iporã do Oeste Santa Catarina. Desta forma, além do recolhimento do lixo que contamina e polui, ainda podemos fazer uma grande campanha de conscientização a respeito e possa servir de exemplo aos munícipes vizinhos. Em discussão, a indicação? Presidente. Pois não. Cumprimentar a presidenta Itamara, os demais colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa escrita e falada e a todos aqui presentes. Então, é dizer que essa iniciativa veio através de requisição também de munícipes que, principalmente o primeiro deles, citar aqui, o senhor Ezoli Conrad, que costuma dar os seus passeios a cavalo, e que o mesmo tem uma posição, vamos dizer assim, que privilegiada no andar ao longo das rodovias de maneira cautelosa e pode observar uma quantidade bem grande de lixo assim depositada às suas margens. Então, o mesmo comentou de que o município, bem como então a administração, mas também os munícipes, poderiam e deveriam fazer algo para que e justamente também em virtude agora da contaminação, principalmente da dengue, fosse fazer esse trabalho de recolha. Então, propriamente na sexta passada, agora conversando com alguns munícipes, o próprio senhor Bruno Maldaner, bem como o popular Bagé, os mesmos tomaram a liberdade e a atitude de, ali no trecho que entre Aparecida e Cristo Rei, na subida, fazer uma varredura para ver como que estava esta situação, e numa faixa de aproximadamente 80 metros, encontraram sim uma quantidade muito grande de lixo e inclusive com focos, né, de larvas de mosquitos, que óbvio precisam ser coletadas e analisadas para saber de que mosquito que é, mas que justamente então justifica essa preocupação. Então, eu trago aqui para que, então, acredito que a administração municipal, através então das suas secretarias, mas também envolvendo entidades que se disponham a ajudar, penso eu que escoteiros, Azanil, essas entidades possam ser convidadas para que seja feito então um grande mutirão, para que possamos então pegar e fazer uma varredura ao longo das rodovias que pertencem ao território de Iporã do Oeste. Acredito que só pelo que apresentou neste trecho, inclusive agradeço aqui que no momento se fez presente o repórter Lauri Thomas e fez a reportagem, aonde tem fotos no seu portal que mostram que a quantidade era realmente muito grande deste lixo. Então, que possamos fazer uma grande recolha. Isto, acredito que com certeza ajudará na própria limpeza, né, da questão da poluição por si só, mas também da questão da poluição na contaminação. Então, acredito que a administração possa encabeçar isso e abrir para a sociedade civil que queira participar. Na sexta já deu um indício, um sinal de que a população quer trabalhar para que não tenhamos essa poluição, e também acredito que é o momento de aproveitar e usar então também os próprios meios de comunicação, e a prefeitura possa fazer isso para mobilizar e fazer uma grande campanha de conscientização, usando tipo então os próprios escoteiros, os colégios, enfim, para que a gente saiba que é algo que é tão discutido e falado, que não se deve jogar lixo na rua, fora da janela do veículo, mas
que ali há uma prova de que isso continua acontecendo. E claro, não é só o município de Porã fazendo que vai resolver o problema do mundo, mas nós fazendo a nossa parte, que a pouco municípios vizinhos também o façam, e ao menos na nossa região diminua então essa possibilidade de contaminação. Então, era isso. Muito obrigado. Continuem em discussão. Senhor presidente? Pois não. Permite ficar à vontade, fazer só um... Sim, pois não. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa e o público aqui presente. Primeiramente, quero parabenizar o colega Nilson pela iniciativa. E também só fazer um pequeno lembrete que a administração acho que teria que tomar uma atitude um pouquinho mais reforçada quanto à colocação de folders, anunciando bailes e festas, que no momento da colocação não são lixo. Mas depois, quando passa o evento, eles acabam apodrecendo nas nossas placas, nossas árvores ali, virando lixo. Então, acho que nós teríamos que criar uma lei que, liberando a colocação das mesmas, mas, porém, com uma responsabilidade dos mesmos fazerem essa recolha. Para que não nós tenhamos que cada fim de semana estar passando e ir recolhendo os mesmos. Obrigado. Continua em discussão. Senhora presidente. Pois não. Com relação à indicação do vereador Nilson, quero parabenizá-lo pela indicação, porém eu gostaria de fazer um alerta que se nós criarmos uma lei municipal para que nós observemos a questão das árvores. É proibido a fixação de qualquer placa em árvores, tanto de propaganda política, propaganda de baile, e inclusive que façamos um alerta para todos que têm feito uso das árvores para a colocação da propaganda, para que não o façam porque estão cometendo um crime. Então que se normatize, que tenha que se colocar estacas, palanques, e nesses palanques então fixar as suas placas de publicidade de bailes, festas e etc. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Também quero parabenizar o vereador por essa iniciativa e dizer que eu acredito que quando toda a população se une, né, e se reúne no objetivo comum, fica mais fácil de atingi-lo, né, e principalmente se a gente for ver o tema da campanha da fraternidade, né, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, a gente percebe que a nossa casa não é apenas o nosso território enquanto um terreno, enquanto a dimensão física, mas ela ultrapassa as fronteiras da nossa propriedade. E eu acredito sim que essa questão desse mutirão deva inclusive acontecer um dia D para isso, e na escola a gente também, enquanto educadora, já está fazendo um pouquinho esse movimento para envolver todos os alunos, que também ao mesmo tempo vai ser uma aprendizagem para fazer essa campanha, então, juntamente. Parabéns. A indicação, então, será acatada e encaminhada ao Executivo para os devidos fins. Peço ao secretário para que proceda a leitura do requerimento de informações 001/2016. Excelentíssima senhora Tamara Bagatini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porão do Oeste, Santa Catarina. Círio Asma, vereador integrante desta Casa Legislativa, com o subpedâneo na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, no inciso 9º, parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do regimento interno desta Casa, dispõe-os de cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, apresente e requer que digne Vossa Excelência encaminhe o expediente ao Prefeito Municipal, Sr. Hilton Pedro Fort, para que, através do setor responsável, encaminhe a esta Casa as seguintes informações. Primeiro, informações referentes à prestação de serviços das máquinas públicas da Chácara de Tércio Yantes, na Rua Rio de Janeiro, neste município de Porão do Oeste, nos anos 2015 e 2016, como A. Dias trabalhados. B. Quantidade de horas trabalhadas. C. Quais as máquinas que trabalharam nesta propriedade, especificar o que foi feito e se foi cobrado pelo serviço ou não. D. Se foi cobrado, fornecer cópia dos recibos dos pagamentos efetuados pelo munícipe. Câmara Municipal de Vereadores, 14 de março de 2016, Círio Asma, vereador, autor. Mensagem.
considerando que a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores garantem ao vereador o acesso às informações aos atos praticados pela administração municipal, considerando que cabe à Câmara de Vereadores a fiscalização e administração direta ou indireta, considerando que as informações solicitadas nesse requerimento de informações são de suma importância para esclarecer dúvidas. Apresentamos o presente requerimento de informações para podermos esclarecer quando questionados pela população. Em discussão o requerimento, a palavra está livre. Senhor presidente. Pois não. Volto a cumprimentar a senhora presidente Tamara, mais colegas vereadores, funcionários e ao público aqui presente. Faço esse pedido de informações, primeiramente, por nós sermos eleitos pelo povo, para nós fiscalizarmos os gastos do dinheiro público. E, em segundo lugar, pela minha indignação, ao ver, quando se é anunciado um turno único, eu mesmo pude presenciar por 3 vezes, em dias diferentes, máquinas da prefeitura trabalhando em propriedade particular, aonde quem coordenava os serviços, nosso secretário da administração, por a área ser do sogro dele. Então eu não posso concordar que se anuncia uma economia com turno único e no período da tarde as máquinas trabalhando lá, pagando hora extra funcionários. Na segunda-feira, novamente, fui surpreendido com barulho de máquinas. Convidei até o vereador Carlos, que foi junto comigo, fomos lá, novamente, no mesmo local. Patrola, passando depois com um caminhão com cascalho, rolo, e certamente tinha uma máquina carregando esse cascalho numa cascalheira, quando se sabe que tem protocolos vencidos para mais de ano, não sendo atendido, aonde tem retorno para o nosso município. E ali não. Segunda-feira, um dia, coisa mais linda de sol, as máquinas na mesma propriedade, trabalhando. Por isso que eu quero saber, quantos dias foi trabalhado, que máquinas que trabalharam lá e o que fizeram essas máquinas. Se foi feito cobrança, eu quero saber os recibos da cobrança. Depois dessas respostas, eu ainda quero ver o nosso setor de tributos. Quanto desses recibos já foram pagos? Eu não incluí aqui a cobrança ainda por ter trabalhado nos últimos 30 dias. E como esse recibo tem um prazo, que é limite de pagamento, eu creio que ainda não tem sido muito pago. Mas eu quero saber o que foi feito e o que foi pago e os recibos que foram tirados. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhora presidente. Pois não. Eu quero parabenizar o vereador Círio pelo requerimento de informações e dizer que a indignação, acho que é da população inteira de Porã. Porque agricultores clamando por estradas municipais, não é estrada de roça, é estradas municipais. Transportadores dos nossos alunos clamando por estradas municipais. Protocolos vencidos, e eu não estou esquecendo não. Foi passado um aviso na nossa rádio Oeste FM, de que os agricultores que estavam com protocolo em suas casas e que executaram o serviço com máquinas particulares deveriam comunicar à prefeitura para dar baixa dos protocolos. E aí, propriedade particular, de fato, plena segunda-feira de manhã, quando nos sábados pagam hora extra aos motoristas, operadores de máquinas da Prefeitura Municipal para fazer estrada municipal, o que é correto e eu apoio, porque estamos precisando de estradas, pagar hora extra é justo, agora não dá para entender. Sábado paga hora extra e segunda põe para fazer serviço particular em propriedade para cascalhar em redor de açude. Se fosse um açude com projeto para criação de peixe comercial, até daria para dar um desconto, mas ainda a prioridade seria a estrada. Mas eu gostaria, senhora presidente, se o vereador Círio acatar e o vereador Carlos, que são os autores, eu gostaria de incluir relatório dos pagamentos feitos por Tércio Yanch e Valtuir Marco Dal Bosco
aos cofres públicos municipais nos anos 2013, 2014, 2015 e 2016. Até porque até a resposta vir aqui, provavelmente vai ter vencido o prazo de pagar os recibos. Eu acho que já é interessante juntar. Obrigado, senhora presidente. Os autores concordam? Então, será incluído. Pois não, senhor vereador? Cumprimento a senhora presidente, caros colegas vereadores e público presente. Parabenizo os dois pelo requerimento. E realmente é uma situação até constrangedora. Na quinta-feira, estando no setor da agricultura, no sindicato, a gente pega uma família desesperada, recebendo a ligação da promotora para uma audiência no Fórum em Mondaí, por causa da nossa estrada, que é de São Lourenço a Macucuzinho. Quando o ônibus ameaçou que na segunda, que nem ontem de manhã, não iria mais carregar os alunos naquele trajeto, porque ele atola num dia seco no meio da estrada. Ele fica preso com o eixo na estrada. Aí a gente vai conversar com o Danilo Branco, que se encontrou ali. Mas eu não sei de nada. Como é que não sabe nada se nós estamos aqui há 2 meses falando desse trecho da estrada? Então a família foi para o fórum, porque a filha está com problemas de saúde, que tinha quebrado uma perna, e ele tinha que levar aquela menina quase 1 quilômetro para a estrada geral. Então são situações que realmente a gente não tem como explicar para o agricultor. Nós temos uma equipe de máquinas, umas máquinas, olha, é raro pegar uma prefeitura que tem um equipamento, as máquinas samba e todo o sistema bem equipado e não estão conseguindo atender. Isso não tem explicação. Então realmente é uma questão simples, mas realmente está fora da ética que eles estão usando para trabalhar. É lamentável que lá no interior, depois eu vou falar um pouco na explicação pessoal de alguns detalhes de pesquisas que acontecem por ano, que a resposta é bem simples. Às vezes só depende do jeito que é trabalhado e atendido o agricultor. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, o requerimento, então. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário para que proceda à leitura do projeto de lei complementar 001/2016. Altera o número de vagas do cargo do nutricionista previsto no anexo 1 da Lei Complementar de número 13 de 1997, com a nova redação dada pela Lei Complementar de número 88/2013 e da outras providências. O prefeito municipal de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores votou e aprovou e ele sancione e promulgue a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar o número de vagas do cargo de nutricionista, previsto no anexo 1, grupo 5 da Lei Complementar Municipal de número 013 de 0809 de 1997, com a nova redação dada pela Lei Complementar de número 88 de 28/06/2013. Grupo, categoria 0519, nutricionista, nível 55, vaga 2, dedicação 10 horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas. Artigo 2º. Fica igualmente o Executivo Municipal autorizado a compilar a presente lei, a Lei Complementar do Municipal número 3 de 1997. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do Orçamento Geral do município. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E Porão do Oeste, 11 de março de 2016. Hilton Pedro Fogo, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação da integrante desta Casa Legislativa o projeto de lei complementar que altera o número de vagas do cargo de nutricionista previsto no anexo 1 da Lei Complementar de número 13 de 1997, com a nova redação dada pela Lei Complementar de número 88/2013 e da outras providências,
para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei dispõe sobre a alteração do número de vagas do cargo de nutricionista para atender principalmente às demandas da Secretaria Municipal de Educação, considerando a exigência de ter um responsável técnico nutricional, conforme prevê a Lei 11.947 de 2009, para planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar e o perfil epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desta aquisição dos gêneros alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos alunos nas unidades escolares municipais. Considerando a necessidade de um nutricionista para o acompanhamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Conselho de Alimentação Escolar, assim como dos programas de saúde na escola. Considerando ainda que a exigência do Conselho Regional de Nutricionistas, definindo o prazo de contratação até dia 8 de abril de 2016, conforme o documento anexo. Desta forma, solicito a apreciação e a votação do referido projeto de lei complementar na forma regimental. E por Andoeste, Santa Catarina, 11 de março de 2016. Hilton Pedro Focht, Prefeito Municipal. Solicito ao secretário para que proceda a leitura do projeto de lei do Legislativo 001/2016. Projeto Legislativo número 001 de 2016. Conceda a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo e agentes políticos da Câmara Municipal e da outras providências. O Prefeito Municipal de Porandoeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a reposição aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo, bem como aos agentes políticos, e o qual incorporada a partir de março de 2016. Artigo 2º. O percentual da revisão geral anual para os servidores públicos do Legislativo será correspondente às perdas inflacionárias medidas pelo INPC no período de 1º de março de 2015 e de 29 de fevereiro de 2016, calculado sob o respectivo vencimento, as incorporações a partir de 1º de março de 2016. Parágrafo único. A revisão do que se trata o caput deste artigo terá o índice definido por decreto do Poder Executivo. Artigo 3. As despesas decorrentes à presente lei correrão por conta de recursos próprios do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2016. Câmara de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina, 14 de março de 2016. Itamara Pagatini, presidente da mesa diretora. Otair Wilson Lutz, vice-presidente. Mário Darcílio Verde Freitas, primeiro secretário. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, a revisão geral anual, repondo as perdas inflacionárias, é uma previsão constitucional e legal prevista nos termos do artigo 37, 10º da Constituição Federal, bem como o artigo 70 da Lei Complementar 012, de 8 de setembro de 1997, Estatuto dos Servidores Públicos. O presente projeto de lei tem como objetivo conceder revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo e aos agentes políticos, de acordo com o índice do INPC, medida de 1º de março de 2015 a 29 de fevereiro de 2016. O projeto de lei complementar 001/2016 e o projeto de lei do Legislativo 001/2016 ficam baixados para as comissões para os devidos pareceres. No grande expediente agora, nós temos então inscrito o vereador Lúcio Malman. Senhora Presidente, solicito a Vossa Excelência para ficar à vontade, até porque eu vou ser muito breve. Pois não. Obrigado. Saúde a Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, imprensa, escrita e falada. Apenas me inscrevi no grande expediente para
voltar a falar sobre a viagem que eu e o vereador Laírton fizemos à capital do estado no período de 22 de fevereiro a 24 de fevereiro. Quando apresentei o relatório da prestação de contas, eu não, junto com o vereador Laírton, não tivemos condições de falar de valores, até porque nós dependíamos da confirmação do estado, e na semana passada e agora aqui pelo WhatsApp, nós temos a confirmação de que teremos a liberação de recursos do governo do estado para o município de Porã, inclusive para entidades também, e também na semana passada, quando estive mais uma vez na capital do estado, recebemos a confirmação do deputado federal Ronaldo Benedetti, a indicação de uma emenda de R$250 mil para o município de Porã, e em conversa no final de semana com o prefeito Wilton pelo WhatsApp também, porque está difícil a gente se encontrar, minha viagem do prefeito, foram viajar hoje, o vice Valmor também, também os compromissos de cada um, já está acertado de que os recursos, os R$250 mil serão usados na drenagem de ruas aqui da cidade de Porã do Oeste, ruas que ainda hoje têm estrada de chão, e eu pedi ao prefeito para que nós pudéssemos estar sentando junto com ele, para também nós definirmos as ruas, ajudar a definir, até porque os recursos foram arrumados pela gente, e gostaríamos de ter participação na escolha das ruas. O prefeito confirmou que vai estar nos atendendo para nós participar da discussão, e eu quero crer que, com relação aos recursos do governo do estado, esta semana que nós estamos mais uma vez indo para a capital do estado, nós também possamos já estar definindo os objetos do recurso. Tenho até tratado também no sábado com o prefeito sobre alguns objetos, e acredito que lá na capital do estado nós vamos estar sentando com o prefeito e com o vice-prefeito, para então nós fazermos a formalização através de ofício ao governo do estado, para nós garantirmos a liberação de recursos para Porã do Oeste. Então, apenas para já aqueles que estavam anunciando que nós teríamos viajado para a capital do estado a passeio, ou para impedir a vinda de recursos para Porã do Oeste, para dizer que é justamente o contrário. Já foram 700 mil para o hospital, 100 mil de tablet, 250 mil deputado Celso Maladana, mais 250 mil deputado Ronaldo Benedetti. Acredito que do governo do estado o valor vai ser superior a este valor dos 250. Então nós, vereadores da oposição, nunca na história, o vereador Carlos também tem anunciado aqui nesses 3 anos, e agora este ano ainda recursos para o município, acredito que nunca na história de Porã tenha vindo tanto recurso para o município de vereadores de oposição. Este registro, senhora presidente, eu gostaria de fazer. E eu desafio a qualquer cidadão ou colega vereador a trazer números. Nós queremos fazer a comparação. Eu duvido que na história do município de Porã do Oeste, vereadores de oposição tenham trazido tantos recursos para Porã do Oeste quanto nós, 4 vereadores, e claro, também incluindo nesses méritos os nossos suplentes dos partidos aliados. Obrigado, senhora presidente. Vamos para a ordem do dia. Coloco em primeira votação o projeto de lei 003/2016, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso 10º do artigo 37º da Constituição Federal e da outras providências. A palavra está livre. Só para registrar, então, sobre esse projeto, em contato com o prefeito municipal e secretários, foi sentado com os servidores, com o sindicato de servidores, para fazer esse anúncio, ou mesmo essa conversa, né? E o reajuste pelo INPC, que parece-me está em 11,08, né? Ponto 08, então, vai ser o índice de reajuste, que saiu hoje, parece-me, não é, diretora? Sim.
Então, coloco em primeira votação o projeto de lei 003/2016. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, então, convido o senhor Laírton Hahn para o uso da palavra. Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa e o público presente. Quero, em primeiro lugar, aqui parabenizar, em nome dos vereadores que estiveram presentes na festa do frango ontem em Preferido Alto, caro colega vereador Lúcio, Nilson, em nome deles parabenizar a comunidade pela organização e pelo bom atendimento na festa de ontem. A vereadora Itamara também que se encontrava presente. Então, realmente, o pessoal se superou. A gente sabe que é uma comunidade com poucas famílias, comparada a outras comunidades, e conseguiram, eu não tenho o número certo, mas deve ter sido em torno de 700, 800 almoços. Então, realmente foi 700. Está me confirmando 700 almoços, e conseguiram atender bem a população. A gente estava acompanhado ontem do nosso deputado, Mauro de Nadal, que esteve, além de ter se comprometido na época de visitar as comunidades onde ele exibia uma boa votação, é o dever do deputado chegar junto à população. E ontem, realmente, ele se fez presente, conversando com a diretoria da comunidade, acertando lá, e a comunidade cobrando dele também o que a comunidade precisa de infraestrutura ainda para atender bem as pessoas, né? E o deputado se mostrou bastante sensível, e eu acredito que o pedido da comunidade lá realmente seja atendido. E gostaria de falar aqui um pouco sobre o que eu escutei através da imprensa, da pesquisa Totel, sobre a sucessão familiar do interior, que é um assunto que realmente dá para dizer já está bem maduro, que há anos que é comentado, e eu não sinto muita ação para resolver essa situação. E vejo nas ações que nós temos hoje do setor público e até do setor particular, de agroindústrias, nenhuma preocupação para resolver esse problema. Isso é só usado para criar mídia, realmente. Não temos ações concretas no interior para segurar o nosso jovem. Do setor público, eu vejo a educação não está nas escolas preparada para a pequena propriedade. O nosso jovem que vai se formar, tanto a nível técnico como a nível de faculdade, ele é muito preparado para uma grande propriedade. E nós estamos aqui num município onde as propriedades são pequenas. Se hoje nós temos o problema da sucessão na minha comunidade, nas comunidades vizinhas, em todo o município, em toda a nossa microrregião, com certeza é o mesmo problema. Então vai ser uma grande dificuldade resolver isso. O nosso jovem hoje ele tem acesso a muitas situações, a internet, o próprio celular, tendo ainda muitas comunidades onde esse sinal é fraco ou não entra ainda. Então, realmente já é uma deficiência. Nós temos as estradas do interior. Eu vejo o nosso jovem que mora numa comunidade distante, 10 quilômetros, até tem comunidades de 15 quilômetros, para ele chegar num centro, pegar um carro, hoje dentro de um bom carro, um ano inteiro, rodando, ele não se sente bem. O carro não aguenta um valor alto, ele não se sente estimulado. Então são pequenos detalhes assim que a gente sente no jovem que não valorizam ele. Mas o mais importante, gente, com certeza eu posso colocar para vocês. Hoje nós temos uma grande dificuldade no interior, os pais. Os pais não têm o preparo na pequena propriedade para conseguir passar financeiramente a propriedade para o filho. É impossível, gente. Ele chega nos 50 anos com sérios problemas de saúde e não consegue mais segurar a propriedade. Tem problemas com os bancos. O banco é limitado hoje, gente, no interior. Não pensem que esses Pronaf, com hoje 4, 5%, as propriedades estão limitadas, não tem mais. Tu não acha mais avalista, gente. É a minha situação, é dos meus vizinhos, é igual. Então, hoje, tu não consegue mais acessar essa linha de juros. Então, faltaria uma política especial para o jovem. O Pronaf jovem devia ser diferente. Construir um chiqueiro, um aviário, deveria ser para 20 anos. Porque durante o tempo que ele paga o capital, ele também teria lucro, porque as prestações seriam menores. E assim, não, hoje as prestações são equivalentes ao que ele tira do aviário, né? Ou do chiqueiro. Então, passam 10 anos da vida, os melhores anos deles, de 20 a 30 anos, só pagando o capital.
E depois desses 10 anos, o que acontece com o que faz a agroindústria? Chega na propriedade e diz, ou tu amplia, faz o dobro, ou cai fora. E tu acha que o jovem que hoje estuda, tem acesso à informação, ele não vê os pais nessa situação? Vê, gente. É bem simples. E a agroindústria hoje, o próprio governo, é uma normativa atrás da outra. É pressão para cima das propriedades. Para só dar um exemplo claro hoje. Há 5 anos atrás, todas as propriedades de Porã, que tem chiqueiro, aviário, todos nós fizemos a reserva ambiental. Eu paguei naquela época R$3.000 para fazer a reserva ambiental. Tive que ir no cartório e registrar que aquela terra praticamente não é mais minha. Agora tenho que fazer, fui um dos últimos agora a fazer o CAR, porque a agroindústria disse que não ia carregar mais o meu produto se não fizesse o CAR. Mas eu já tinha todos esses documentos. Tive que pagar mais R$250 para fazer o mesmo censo da minha propriedade. Isso é ridículo. Mas o governo colocou lá, se tu não faz, a empresa não carrega o teu produto. Então são situações assim que o governo, agora as normativas do leite, a própria tuberculose, brucelose, o que a gente já discutiu aqui, isso é um terror no interior. Tu acha que os filhos não sentem a insegurança dos pais? Eles sentem, gente. O suíno hoje, o sistema integrado, as indústrias, não quero citar aqui, sou um deles. O prazo é agora, tem que dar a resposta até maio máximo, e até o fim do ano. Ou tu sai do sistema integrado e opta pelo sistema da empresa, da parceria, ou tu está fora, rescisão de contrato. Nós vamos ter uma reunião ainda agora, depois da sessão, para ver o que nós vamos fazer. E dizem assim, nós vamos dar tanto pelo teu capital, ou tu te vira, ou fizer uma rescisão de contrato. E envolve grandes valores logo. Tu tem um capital hoje de 100 matrizes, para ter uma ideia, são 100 e poucos mil reais. Só a paricada que a gente chama para negociar a gestação da porca, hoje devia ser 500 reais, a empresa ofereceu 150. E tu não tem poder de negociação, tu não tem, o agricultor não tem amparo. Então essas situações, os filhos acompanham isso. Nós não temos plano de saúde no interior. Os agricultores não têm plano de saúde. E nós trabalhamos com sérias dificuldades, além das máquinas agrícolas que nós temos, que são sempre de risco, os trabalhos todo dia, nós temos os defensivos agrícolas. Nós não temos como trabalhar sem defensivo agrícola. Isso não existe mais no interior. Que nem agora, 30 dias atrás, o ataque de lagartas, né, nas pastagens. O agricultor que trabalha com um gado de leite, quem não passou defensivo agrícola está sem pasto quase hoje. Então são situações, e o agricultor não tem uma garantia, se ele ficar doente, não tem, a maioria não tem plano de saúde. O nosso plano de aposentadoria, tu acha que um filho tem orgulho que o pai está com 60 anos para se aposentar? Quando ele saiu da escola, a maioria dos agricultores que nós temos em Porã hoje, com 10 anos, ele parou de estudar, 50 anos de profissão para se aposentar por um salário mínimo. Você acredita que um filho tem orgulho disso? De uma legislação assim? Hoje, na minha pequena propriedade, como eu coloco da maioria dos produtores de Porã, recolhendo o fundo rural, que eles dizem que é aquela coisa que não funciona, R$1.000 por mês. Eu vou me aposentar com 60 anos com um salário mínimo. E estou entregando por mês R$1.000 de fundo rural. Tem gente que paga até mais, o dobro, e se aposenta com um salário mínimo. Não temos um plano de aposentadoria. Então, essas situações desanimam o nosso jovem. Eu garanto para vocês, a gente como anda muito no interior, lida muito com os jovens, é difícil tu falar para um jovem, olha, é bem melhor ficar no interior do que na cidade. Sem contar os detalhes, gente, do fim de semana, dos feriados, sem férias. Tu não acha mais um peão, hoje não era mais como 5, 10 anos atrás, tu achava um rapaz para te cuidar a propriedade 10 dias, gente. Não é mais assim. Então, essas situações hoje, eu me preocupo com o futuro das nossas comunidades e com as próprias famílias, os pais e a mãe que os filhos largam eles, porque eles não têm para onde ir, para a cidade, em algum lugar os pais ficam e os filhos vão embora. É uma pena, uma situação bem difícil, mas isso não vai ser conseguido mudar de um dia para o outro, gente. Eu parabenizo ao pessoal do DEL pela preocupação, mas a ação, gente, a ação vai ser bem difícil, porque são várias linhas que a gente tem que trabalhar para conseguir realmente contentar o jovem. Obrigado. Na sequência, então, o vereador Leonício Welter. Quero cumprimentar a senhora presidente e demais colegas vereadores, público aqui presente.
Quero, em poucas palavras, dizer que a gente esteve participando do baile da escolha da Carota Esporte e Carota Simpatia no sábado. Eu acho que foi um evento de intercâmbio, cumprimentar todas as carotas que participaram. Com certeza, 2 foram as vencedoras, mas eu acho que todas merecem nossos parabéns pela coragem e pela vontade de representar o seu time. Também cumprimentar-se o setor de esportes pela organização, juntamente com os clubes que participam do campeonato. Hoje esteve participando do intercâmbio de idosos na comunidade da linha Quilombo, um grupo recém-formado, e o primeiro intercâmbio que eles realizaram, a participação do grupo de Macucuzinho e de Taipa Alta. Antes desse grupo, a maioria participava nesses 2 grupos, de Taipa Alta e também de Macucuzinho. Eu acho que é uma alegria para nós ver a terceira idade nesses dias, jogando seu poloncinho, jogo de loto, canastra e outros esportes. Eu acho que o idoso hoje se sente valorizado por isso. Eu acho que são encontros assim que deixam o pessoal animado. A gente que tem pais morando conosco, a gente sabe da alegria de noite quando eles voltam e tem encontrado outros familiares que há tempo não se encontravam. E nesse encontro o pessoal se encontra. E também a gente foi cobrado como vereador também da recuperação das estradas, principalmente de Quilombo, São Lourenço, a sede. E a gente tem a informação que as máquinas estão trabalhando lá e esperamos que realmente esse trecho possa ser recuperado essa semana. Como também temos a previsão da estrada de São Lourenço a Macucuzinha. Realmente são estradas que precisam de recuperação urgentes. Por isso, a gente fez também a indicação nesses dias para que se analise a questão das férias também. Eu acho que o transporte escolar tem que ter preferência e quando começar as estradas tem que ter boas condições. E com as férias no mês de janeiro, as aulas começando já na metade do mês de fevereiro é muito difícil. Eu acho que, claro, que sobra para a próxima administração, mas possa ser analisado isso. E a gente gostaria também de ter acompanhado, talvez essa semana, esses trabalhos nessa região, mas como a gente está acompanhando os colegas vereadores amanhã na viagem já, a gente deixou os pedidos entregados para o diretor, o Loreno Pingo, para que também trechos sejam cascalhados. Somente a recuperação com patrulhamento talvez não resolve isso. Muito obrigado. Senhora Presidente, só por questão de ordem. Na indicação do vereador Nilson, eu fiz um comentário sobre a questão de legislação. Pensando aqui um pouquinho durante as falas de todo mundo, eu me lembrei de que esses trechos ao longo da rodovia onde são instaladas as placas de propaganda de baile, etc., é de domínio do Estado. Então não adianta nós indicar nada para fazer legislação municipal, porque nós não temos competência para legislar naquele trecho de terra, pelo menos os 10, 12 metros de cada lado da rodovia, que é de domínio do Estado. E se a senhora ainda permitir, acho que nós vereadores nós devíamos conversar com o Executivo, já que estamos entregando o carnê de IPTU para algumas pessoas que não imprimiram pela internet, são 60% das pessoas que não imprimiram pela internet, que o Executivo mande um bilhete junto para aqueles que têm os terrenos abandonados, cheio de inso, criando cobra, rato, e até o vereador Nilson teve essa preocupação da questão do mosquito. Então, que o município mande um bilhete junto para esses proprietários, para que façam a limpeza. Quem garante que naquele inso lá não tenha alguns objetos que possam estar acumulando água e sendo um criador de mosquito? Obrigado pela questão de ordem, senhor presidente. Só sobre a questão, então, dos terrenos baldios, eu já tenho conversado também com a administração, com o secretário responsável e até indicado loteamentos onde há toda essa preocupação maior, até por moradores que têm conversado com a gente. Então, a questão da legalidade é a notificação, né, ao proprietário, e isso diz que está acontecendo, então, pelo menos pela confirmação. Ok. Vamos para as festividades, então, que nós temos durante o final de semana.
Eu tenho aqui 12 a 15 de março, Liquida e Porã. Não sei se isso fecha ou se isso já foi no momento anterior. Não sei se o presidente da Associação Comercial sabe algo sobre isso. O Liquida e Porã já foi outro. Tá, mas está marcado, eu lembro que teve outro dia, mas afinal, 12 a 15. E também no dia 20, então, a festa do padroeiro da linha Iratim, né? Estão todos convidados, então. E assim encerramos a pauta de hoje, desejando um bom curso a todos os vereadores que estarão, então, se deslocando para Florianópolis amanhã até sexta-feira no curso, né? E convido os nobres pares, bem como o público presente, para a 7ª sessão ordinária do exercício de 2016, a realizar-se no próximo dia 21 de março de 2016. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigada pela presença. Uma boa semana a todos.